Aliás, a gente abre o programa de hoje também com um assunto importante. Hoje a gente vai falar da alimentação para beneficiar, então, a saúde dos nossos ossos. Olha que interessante. Tanta coisa que a gente tem que pensar, né, para essa nossa máquina, para esse nosso corpo funcionar, né, de forma adequada. Então a gente convidou o nutrólogo mais uma vez, doutor Bruno Mesquita, bem-vindo. Obrigado, Carol. Para a gente falar desse assunto, e só tem coisa gostosa, o que eu achei já muito bom quando eu olhei para a mesa, né, Bruno? Muito bom e natural, né? Bem-vindo. Obrigado. Olha, antes da gente começar a falar dos itens um a um, que você vai dar uma explicação bem legal, quando a gente fala da saúde dos ossos, é uma coisa extremamente importante, porque com o envelhecimento, a gente sabe que se a gente não cuidar dessa parte, numa idade mais avançada, a gente vai ter uma qualidade de vida comprometida, né? Com certeza, e a base de tudo é a alimentação e, claro, o exercício físico. Tá. Mas muitas pessoas, elas não veem isso quando estão jovens, né? Olham isso depois que já chegam a uma certa idade e aí a conta chega e isso é muito ruim, né? Fraturas, o desgastar dos ossos, isso acaba fazendo com que o paciente em si fica fragilizado e acaba não tendo uma melhora em relação à absorção de mais cálcio, não consegue fazer uma atividade física adequada e isso acaba te prejudicando. E, de fato, a gente pode dizer, então, que as mulheres ainda sofrem mais prejuízos que os homens nesse sentido? Sofrem. Elas sofrem mais por conta do período menstrual, né? O período de pré-menopausa, menopausa, onde há um desgaste maior e até mesmo a não absorção daquele cálcio adequado. Então, o período aí antes de uma pré-menopausa seria ideal uma alimentação adequada para uma boa absorção de cálcio, fósforo, magnésio, zinco e até mesmo vitamina D. Tá aí. Vamos começar então, um por um. Quer começar pelo leite? Vamos. Que tá aqui já na taça, ó, que bonito. E aí? Leite é fundamental, é essencial, é o carro-chefe aí para absorver cálcio, né? Então tem uma quantidade muito maior do que outros alimentos. Então, o que nós devemos fazer diariamente é utilizar derivados e até mesmo o próprio leite e fazer uma quantidade correta de 2 até 3 vezes ao dia. Se for leite, por exemplo, 1,5 copo, 2 copos é o ideal diariamente. Cuidado, muitas vezes, ao teor, né, de gorduras, dependendo do leite. Mas para pacientes que têm uma deficiência mesmo de cálcio, leve em consideração mais a sua absorção do que o teor calórico, né? Tá. Então isso tem que ser levado muito em consideração. Agora, o que pode ajudar na absorção desse cálcio? A gente pode falar de algum outro alimento que pode ser ingerido junto para ajudar? Sim. E aquilo que atrapalha também, muitas vezes, né? Que se a gente colocar junto com o leite, vai impedir um pouquinho o cálcio. Por exemplo, se colocar com leite, açúcar, achocolatado, algum item, vai perder uma propriedade própria do leite, né? Tá. Essa absorção acaba sendo pior. Mas, por exemplo, ovos auxilia muito mais na absorção, porque tem vitamina D, tem magnésio, tem fósforo, porque ajuda na ativação dentro do intestino, né? A vitamina D fica ativa dentro do intestino e melhora a absorção de cálcio e até mesmo fósforo no próprio osso. E quando a gente fala da absorção, é engraçado isso, né, gente? Às vezes as pessoas têm até uma alimentação super adequada no consumo, né, desses ingredientes e quando fazem os exames ali, estão com um déficit, está baixo e tal, porque hoje a gente vai falar de urina, algumas pessoas perdem cálcio na urina, né, também. doutor? Isso acontece até mesmo por conta de absorção e não só isso, a alimentação, que geralmente ela não é adequada. O paciente que tem essa eliminação maior por urina ou outros de outra forma, precisa ter uma alimentação bem balanceada e saber realmente se aquele cálcio que ele está absorvendo está indo propriamente para o sangue, propriamente para os seus ossos. Tá aí. Próximo item, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @vocêbonita.tv. Já que você citou os ovos, vamos para os ovos, sou fã. Vamos lá. Ovos é essencial, a gente deve fazer o consumo praticamente diariamente, a gente coloca entre 3 até 5 vezes na semana o consumo de ovos, né? Tem ômega 3, tem vitamina D, tem cálcio, tem magnésio, tem fósforo, então é um poder grande
de quantidade de vitaminas e minerais e é fundamental para a nossa alimentação. O cuidado que a gente tem que ter, e isso virou à tona, a quantidade de colesterol, por exemplo, a quantidade de ovo ingerido diariamente. Tá. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, mas numa alimentação, pensando em absorção de cálcio, tem que se ter o ovo aí na nossa alimentação semanalmente, com certeza. Eu gosto da clara, até não sou muito fã da gema, mas essa parte toda que você está citando está na gema, né? Está na gema, isso. A parte maior de colesterol, ela tem uma quantidade maior na gema, né? A propriedade de albumina, ela está na clara. Tá, então isso fortalece também parte muscular, isso ajuda para quem está buscando ganhar um pouco mais de massa magra, né? Restabelecer, estruturar massa magra, mas pensando em absorção de cálcio, a gente tem que pensar na quantidade de usar diariamente ou semanal, para que isso favoreça todo o paciente. E de certa forma o consumo dele inteiro, um ovo, todos os dias, é um alimento super completo, né? A gente pode pensar dessa forma. Pode pensar dessa forma, colocar o ovo, isso de formas, ao se fazer frito, claro, com uma quantidade de óleo, azeite, menor quantidade, ovo cozido, ovo mexido, não tem o problema. Aquele ovo perfeito que a gente já ensinou aqui na culinária também, tá lá no YouTube, você jogar ovo perfeito, enfim, ovo com a gema perfeita, alguma coisa assim, vai encontrar, né, como fazer isso, tem os minutos certinhos, nossa, fica tão bonito assim, para servir até de café da manhã, uma delícia. O próximo item que a gente vai falar, tem um salmão aqui, vamos falar do salmão. Salmão tem uma propriedade rica em ômega 3, todo mundo deve fazer o uso. É uma quantidade semanal que a gente deve fazer de 2 até 3 vezes na semana. Tem uma quantidade de vitamina D também e até mesmo cálcio. Não só isso, fósforo. Então, propriedades de ovo, propriedades do salmão, elas meio que se parecem. Então, a quantidade de ômega 3 dentro de um salmão, ela é muito maior do que no próprio ovo. Então, devemos fazer aí o consumo. Muitas vezes alguns pacientes não conseguem, né? Algumas pessoas não conseguem fazer o uso semanalmente de um salmão, parte para o ovo. Tente colocar numa quantidade um pouco maior o ovo por conta das suas propriedades mesmo. Mas o salmão, ele é rico em vários segmentos e ingredientes aí. Hoje a gente tem na nossa culinária o atum também, né? E falando em peixes em geral, você acredita que, de fato, se a gente aumentasse um pouquinho... Às vezes o consumo é um pouco difícil, é claro, pelo valor. Hoje o custo de tudo está muito difícil, né? E quando a gente fala de alguns peixes especificamente, a gente, claro, se depara ali com valores, fala, poxa, o salmão, um salmão de qualidade, né? Um atum e tal, mas a gente também tem preços de peixes mais acessíveis. Que sardinha, seja comentário e tal. Então, o consumo de qualquer peixe pode também garantir essa questão aí da saúde? Pode garantir, por conta até mesmo das suas propriedades. Ômega 3, vitaminas, minerais, principalmente cálcio, fósforo, magnésio, isso é importante. Peixe é um alimento que deve conter no nosso cardápio sempre. Não só o frango por conta da sua proteína, né? A carne também. Mas o peixe, ele é fundamental. As propriedades de um peixe, ela é muito melhor do que de um frango, por exemplo. Tá aí. Próximo aqui, ameixinha. Eu vou deixar uma pergunta do público para vocês. Olha lá, quem escreveu pra gente. Nossa, ameixa é bom demais, eu adoro. Elce, obrigada, um beijo para você. Quais alimentos ajudam para quem tem artrose, dores fortes no joelho também? O doutor vai contar daqui a pouquinho. Voltamos, então, deixa uma pergunta legal, importante, né? A gente sabe que tem muita gente com dores articulares, com a questão da artrose, que é o caso da Elce. Então, ela pergunta quais alimentos ajudam para quem tem artrose, dores fortes no joelho também. Bom, alimentos que ajudam aí, a gente já está vendo praticamente tudo aqui. Principalmente castanhas. A parte de oleaginosas ajuda bastante por conta de quantidade de cálcio. Peixes, ovos, leite. As folhas verdes têm uma propriedade também rica em quantidade de fósforo, magnésio, cálcio. Então ajuda muito para quem tem artrose, artrite. Então essa parte alimentícia em relação a dores, a que sente o desconforto, acaba ajudando e facilitando também. Tá, e tem mais perguntinha, Cláudia? Daqui a pouquinho? Ah lá. Gustavo, querido, um beijo.
qual a melhor forma de incluir a linhaça, então semente ou farinha, na nossa alimentação? Existe diferença entre a marrom e a dourada? Parece que o Gustavo estava adivinhando, porque a gente tem aqui na mesa. É um alimento, ele sabe tudo, né? Beijo para você, Gu, obrigada. Praticamente ela não tem uma diferença, ela tem que ser torrada para melhor absorção, né? Deglutir. Mas pode usar em diversos alimentos, salada, iogurte, até mesmo numa comida, porque é rica em magnésio, é rica em fósforo, é rica também em cálcio, ajuda aí a ter uma boa digestão e, além do mais, dar uma saciedade. Então, o paciente que está aí em busca aí, no controle alimentar, não tem só o benefício propriamente do cálcio, mas tem o benefício da saciedade, ajuda na parte alimentar, dieta, então isso é favorável. Então, quem não consome, por ser vegano, enfim, vegetariano, o leite, o ovo, vai se beneficiar dessa questão para os ossos com a linhaça? Com a linhaça. Em relação a leite, por exemplo, quem é vegano, tofu, por exemplo. Ah, é? Também. O tofu também pode... Ajuda também por conta da propriedade em relação a cálcio, magnésio, ajuda bastante. Tá aí. Dá tempo de mais perguntinhas do próximo? Na tela. Obrigada, Cris. Beijo. Esses alimentos também servem para fortalecer os dentes? Que pergunta interessante. É uma pergunta muito interessante, é uma parte também dos nossos ossos, né? Ajuda, pode ajudar sim. Eu falo que é uma propriedade em que não só os ossos do nosso corpo, mas os dentes é o nosso praticamente fortalecimento, é onde você mastiga, é onde você praticamente faz tudo. Exatamente. Né? E é o que vai... como é que é? A saúde começa pela boca. E a absorção, inclusive, né? É na mastigação, é na mastigação. Né? É o início. Mas tem propriedade, sim, para ajudar na parte dentária, com certeza. Muito bom. Vamos para mais uma perguntinha e depois a gente vai falar da ameixa. Adoro, olha lá. Lessa, obrigada, um beijo para você. Frutas ajudam no fortalecimento dos ossos? Tem alguma mais especificamente com esse potencial? As frutas têm uma boa propriedade, mas depende muito em relação até mesmo a quantidade e o tipo. Por exemplo, a ameixa é um tipo de fruta, mas ela é mais seca. Hoje a gente não coloca muitas frutas em relação à absorção de cálcio. Né? A quantidade ela é muito pequena, ela tem mais propriedade de vitaminas, mais minerais do que propriamente o cálcio. Mas a ameixa, por exemplo, que a gente vai falar agora, ela tem uma propriedade de minerais ricos, onde absorve muito bem o cálcio e ajuda na reabsorção do cálcio nos ossos. Então, é como se fosse uma degeneração em relação à absorção do cálcio. Aqui você trouxe ela seca, né? Isso. Mas tudo bem, tanto faz. É o consumo da ameixa. É o consumo da ameixa. A seca, ela passa por um processo de retirada de algumas propriedades, principalmente minerais, mas mantém ainda, por conta da desidratação, né? Mas mantém uma boa propriedade ainda. E o consumo dela praticamente diário, de 2 até 5 ameixas diárias aí. Olha, eu vou dizer, eu sou viciada em ameixa, doutor. Eu como à noite, assim, antes de dormir já virou, acho que o corpo acostumou aí, brinco que ele pede, né? Assim, não pode faltar ameixa. Problema de cálcio você não vai ter. Nossa, tão gostoso. Ou pode ser a pequenininha, pode ser a outra mais amarelinha, pode ser a que tiver. É impressionante. Eu adoro. Ajuda muito. Azedinho. E tem uma propriedade não só na absorção de cálcio, vitaminas, minerais. Digestão, por exemplo, ajuda muito na parte intestinal. Pacientes que têm problema intestinal, constipação, até mesmo a flora intestinal, ela está mais inflamada, o consumo de ameixa ajuda muito. Muito. Tem mais perguntinha? Quem escreveu pra gente? Na tela. Obrigada, Maiara, um beijo. E quem é, então, vegetariano ou vegano, quais opções podem ser usadas? Então, a gente falou da linhaça do tofu, tem mais? Não, as folhas em si, né? Aí entra a ameixa, entra as castanhas, né? Tem uma boa propriedade. Tirando a parte animal, a gente tem uma boa quantidade em relação a vegetais e até mesmo sementes, né, oleaginosas, que ajuda muito nessa absorção de cálcio. E não só o cálcio, né? E hoje a gente sabe, enfim, vocês também colocam sempre essa questão, você como nutrólogo, né, doutor? É um desafio, claro, muitas vezes, quando não há um consumo da proteína de origem animal, para conseguir ali um valor
da quantidade de proteína Diária. necessária do dia. Mas é possível. É possível, é possível. Eu falo para todo paciente que se ele não tem um costume, né, de uma dieta proteica, vai te favorecer em relação a vários fatores, a vários benefícios, porque vai te dar saciedade, ajuda na parte muscular, ajuda na parte óssea, então tem vários benefícios. É saber realmente a quantidade correta que deve colocar aí na alimentação diariamente. Afinal tem que juntar mais itens Isso. muitas vezes, muitos grãos, né? Isso. Então, mas pensando nos ossos, tá tudo certo, tem opção para os veganos e vegetarianos também. Sim. Tem mais perguntinha pra gente fechar. Olha lá. Obrigada, Karina. Um beijo. Dizem que uma colher do gergelim preto por dia é completo de cálcio pro dia. Isso é verdade? Isso é verdade. É uma quantidade boa, como se fosse a linhaça, por exemplo. Tem uma boa quantidade de magnésio, uma boa quantidade de cálcio. Então, uma quantidade de uma colher diária é fundamental, já é essencial. Gergelim é gostoso, né? Aquele muito salgadinho, bom, né? é crocantinho. Na salada também fica muito bom. Na salada é né? muito bom, muito bom. É isso aí, vou te agradecer, cheio de perguntas lá, depois se você puder dar uma olhadinha se não Combinado. foram respondidas. E eu vou deixar o contato de vocês, Dr. Bruno Mesquita, nutrólogo, lá no Instagram você encontra @doutor abreviado Bruno Mesquita, @doutor abreviado Bruno Mesquita, e o telefone da clínica 3846-7604, 3846-7604. Você já encontra o trabalho dele. Obrigada. Obrigado. Um beijo, feliz Beijo. ano novo. Obrigado, viu, doutor? igualmente. Até a próxima. Até.